Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 24, a Bíblia diz as seguintes palavras, presta atenção. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Amém. Fecha o olho, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque agora, Senhor Jesus, diante desse momento tão importante para nós, Pai, nós queremos, sobre todas as coisas, sermos ministrados pela Tua palavra, Senhor. Nós temos o privilégio, Senhor Jesus, de desfrutar daquilo que o Senhor tem para falar conosco através da Bíblia, Senhor. E nessa noite, se há uma voz que nós queremos ouvir nesse lugar, é a Tua voz, e não a minha aqui, Senhor, que sou um humano, e Senhor Jesus, que estou aqui para ser ministrado junto com todos os outros. Por isso, Senhor, fala conosco, Pai, me usa como uma ferramenta neste lugar, para que a Tua voz seja ouvida, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, pode sentar. Amém, gente, glória a Deus. Bom, eu peguei esse texto porque nós estamos vivendo um momento incrível, que acontece só de 4 em 4 anos, essa é a verdade, que é os Jogos Olímpicos, que é a Olimpíadas. Quantos aí gostam de Olimpíadas? Levanta a mão. Quem aí está acompanhando a Olimpíadas? Levanta a mão. Gente, eu vou falar a verdade para vocês, eu estou ficando emocionado a cada partida, a cada coisa que acontece. Eu nem sei como é que foi o futebol feminino hoje, não sei se perdeu ou se ganhou, alguém sabe? Ganhou? Olha, ganhou, peraí, 1-0 para a França? Ah, entendi. Mas gente, essa semana eu quase chorei com a Rebeca Andrade. Meu irmão, quanta emoção, quanta coisa. E as Olimpíadas é algo que mexe com o nosso senso esportivo. É um negócio maravilhoso. E a melhor Olimpíada que tem é a que vai começar hoje, que é a Olimpíada do Nazatim. Mas gente, é muito legal as Olimpíadas, porque a Copa do Mundo também é muito legal. Acho que são coisas diferentes, mas é legal porque tem vários esportes acontecendo ao mesmo tempo, várias coisas acontecendo, quem está assistindo na televisão lá pela Cazé TV, você consegue ver 4 esportes ao mesmo tempo: judô, natação, ginástica, skate e etc. E é muito gostoso, porque a Olimpíadas mexe então, como eu disse, com esse lado nosso esportivo. E é interessante quando a gente olha para esse texto, a gente vê que Paulo, ele faz uma referência a esse modelo, ou seja, faz uma referência a uma pessoa que a gente chama de atleta, e muito provavelmente ele faz essa referência, porque eu não sei se você sabe, mas as Olimpíadas é algo que existe desde aquela época. A Olimpíadas é uma competição muito antiga, e além das Olimpíadas que começaram lá com o povo de Atenas, que acontecia na cidade de Olímpia, por isso se chama Olimpíadas. Ó, cultura, né? Uau, fala um uau com força aí. Uau, exatamente. Existia também um outro tipo de jogos que chamava os Jogos Istmicos, que eram os jogos que aconteciam na cidade de Corinto. E Paulo escreve exatamente para a galera de Corinto aqui. Ele está escrevendo, e é interessante que ele usa essa figura do atleta, porque era algo que com certeza estava sempre vivo na imagem, na memória das pessoas que estavam ali. Era algo que fazia muito sentido para a galera que estava vivendo, assim como hoje faz muito sentido para nós falarmos de Olimpíadas, porque nós estamos vivendo as Olimpíadas. Nós estamos participando desses jogos, ainda que à distância, a gente está participando disso, torcendo, comemorando, chorando, torcendo para as irmãs cair. Deus vê, viu? Deus está vendo, mas tá bom, Deus perdoa também. E aí, gente,
Paulo, ele faz então essa analogia da nossa vida com um atleta, porque ele sabe que isso é algo que era importante para a cultura da época, porque as pessoas normalmente se inspiram num atleta. Com certeza isso acontecia na época de lá, e é algo que acontece nos dias de hoje comigo e com você. É que quando a gente começa a ver um atleta, quando a gente começa a ver alguns jogos, algumas coisas que, como as Olimpíadas, alguns esportes, a gente começa a olhar aquilo e a gente começa a se inspirar com aquilo. Fala sério, eu não sei se é só comigo, mas eu começo a assistir, gente, cada dia eu tenho vontade de fazer um esporte. Eu assisto a final do judô, amanhã eu já estou querendo fazer judô. Aí eu vejo os irmãos correndo atletismo, no dia seguinte eu já quero me inscrever na escola de atletismo, ginástica. Esses dias a Marina chegou em casa, eu estava de ponta cabeça. Ela olhou e falou, mano, não sei se eu oro, não sei o que eu faço. Falei, amor, eu sou atleta, eu vou ser ginasta agora. Falei, mano, você não tem nem idade mais. E aí, gente, é claro que isso acontece com a gente começa a assistir, a gente fica empolgado, querendo fazer as coisas, porque essa imagem do atleta gera conosco uma identificação. A gente começa a olhar para o atleta, a gente fala, cara, eu quero fazer isso aí, quero escrever meu nome na história, eu quero fazer alguma coisa assim. Só que há um ponto que é importante da gente se lembrar, e talvez por isso muitos de nós desistimos de ser um atleta, porque a vida do atleta, ela não é uma vida comum. Paulo, ele usa esse exemplo da vida de um atleta, porque ser um atleta é algo que exige muitas coisas. Eu quero citar para vocês o exemplo da minha esposa, por exemplo. Vocês entenderam? Marina, para quem não sabe, ela é atleta de breaking, e o breaking é uma modalidade olímpica agora. Infelizmente ela não conseguiu a vaga dela para a Olimpíada, mas por exemplo, amanhã ela tem a maior competição de breaking que existe no mundo inteiro. Amanhã tem a final no Brasil, da competição nacional, e ela está lá em São Paulo já concentrada, porque amanhã ela está na final dessa competição, que é a competição da Red Bull. E aí, gente, eu comecei a observar que de uns tempos para cá, ela teve que mudar alguns padrões da vida dela. Tinha dias que ela estava com dor de cabeça, estava cansada, mas não interessa, ela ia e treinava. Tinha dias que precisava de um pouco mais de esforço para conseguir, mas não interessa, ela ia e treinava, porque na rotina de um atleta precisa existir treino. Outra coisa que precisa existir na vida de um atleta é a própria rotina. Um atleta não pode simplesmente começar a comer, dormir ou fazer qualquer coisa de maneira descoordenada. Um atleta, ele precisa de força. É por isso que um atleta não pode treinar somente aquilo que é a modalidade dele. Não, precisa treinar o seu corpo, estar com o corpo preparado para aquilo. Atleta precisa de foco. Em alguns casos, atletas podem sofrer constantemente com dores, com desgastes. Todos os atletas precisam ter algo que é chamado de persistência, que é não desistir diante de uma derrota. Precisa ter resiliência, ou seja, um atleta, ele tem que ter um padrão de vida que é incomum, um padrão de vida diferente. Agora, tudo isso, todo esse esforço, tudo isso que o atleta ele precisa viver, é em prol de ganhar um prêmio. Tudo em prol de ganhar alguma coisa, ganhar uma competição. Tem um canto que agora voltou no hype, já é antigo esse vídeo, mas voltou agora, que a galera fica cantando que o que importa é competir. Eu sei que importa competir, mas eu não conheço nenhum atleta que entra em alguma modalidade e começa a treinar e começa a ser um atleta só para competir. Não, tudo é em prol de ganhar algum prêmio. E é exatamente isso que Paulo diz para nós no versículo 25 do texto que a gente leu. Ele diz: o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio. Para ganhar um prêmio. Ou seja, tudo que o atleta faz é em prol de ganhar um prêmio. E a gente vê que quando Paulo está falando
sobre ser um atleta para o povo de Corinto, e Deus está falando para mim e para você nessa noite sobre ser um atleta, a gente vê que não é só por causa da identificação que eu falei, da gente olhar e falar, quero ser um atleta, amanhã eu vou fazer judô. Nunca pisou num tatame na vida, mas quer. Não é só por isso, é porque assim como para um atleta há um prêmio envolvido em tudo que ele faz, para nós, para nossa vida, também existe um prêmio que está sendo colocado à disposição de mim e de você. Há um prêmio pelo qual nós, que temos a nossa vida cristã, temos que ter como alvo. E a diferença do prêmio de um atleta comum para o prêmio que está disponível para mim e para você, é que, como Paulo diz aqui, a diferença dos dois é que o atleta, lá no versículo 25, diz: o atleta, ele se esforça para ganhar um prêmio que é perecível, ou seja, um prêmio que passa, um prêmio que perde o seu valor com o tempo, um prêmio que acaba quando a sua vida acaba, é um prêmio que passa, é perecível. Mas ele diz assim: nós, porém, nós somos eu e você, nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Um atleta faz tudo que faz para ganhar um prêmio que passa, mas eu e você temos a possibilidade de competir, de correr em direção a um prêmio que é eterno. O prêmio que é proposto para mim e para você é muito mais valioso do que qualquer medalha olímpica, é muito mais valioso do que qualquer coroa, como era na Grécia Antiga, coroa de glória nessa terra. O prêmio que é proposto para mim e para você é infinitamente mais valioso do que qualquer coisa nessa terra, porque o prêmio que está sendo oferecido para mim e para você é a vida eterna. Deus está propondo para mim e para você viver com Ele para sempre na eternidade, num lugar onde não vai haver choro, no lugar onde não vai haver dor, no lugar onde as coisas serão maravilhosas e nós viveremos na presença de um Deus que é maravilhoso. O prêmio que está sendo proposto para mim e para você, não só apenas uma vida eterna, como uma vida plena aqui também, é um processo de vida. Esse é o prêmio que está sendo proposto para mim e para você. Imagina que gostoso, depois de uma vida toda, depois de você já velhinho, você bateu as botas, você chega e você escuta Jesus olhando para você na porta do céu, dizendo: bem-vindo, você é um vitorioso, porque você venceu a corrida mais importante que podia existir, e você recebe o prêmio hoje. Seja bem-vindo. Imagina que coisa maravilhosa. Então, olha só, presta atenção aqui comigo. Se Paulo está dizendo que um atleta que faz tudo que ele pode para ganhar um prêmio que é perecível, um prêmio que talvez daqui a um tempo ninguém vai nem mais lembrar de quem ele é e do que ele fez, e se ele se esforça tanto, se ele faz tudo que ele pode, se ele treina com dor, sem dor, se ele paga o preço que tiver que pagar para ganhar um prêmio que é perecível, como que eu e você podemos correr a nossa vida olhando e sabendo que existe um prêmio eterno para mim e para você, e não agir como um atleta, ou simplesmente correr de uma maneira descoordenada, viver essa vida que tem um prêmio sendo proposto para mim e para você de uma maneira qualquer, de uma maneira comum? Não, Paulo está chamando a atenção e dizendo: cara, você precisa ser como um atleta na sua vida. Como ele diz lá no primeiro versículo, praticamente ele diz: corra para vencer, não corra para desistir no meio do caminho, não corra para perder essa corrida, não, corra para chegar no fim, corra para chegar lá. Como um atleta, vive intensamente todos os seus dias para receber, para ser merecedor desse prêmio, se dedica, paga o preço como um atleta.
E aprofundando um pouco mais nesse sentido, é engraçado que esse texto, eu estou falando aqui de correr, esse texto ele não é o único que compara a nossa vida com a vida de um atleta ou com uma corrida. Lá em Hebreus, no capítulo 12, por exemplo, o autor diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Ou seja, o texto está falando de uma corrida, porque eu estou falando aqui bastante de corrida também, porque se há algo que parece com a nossa vida, é uma corrida. Não é uma corrida curta, tipo uma corrida de 100 metros rasos, aquela que, sinceramente, acho que é uma das provas mais legais das Olimpíadas, que o Bolt dominava. Quem lembra do Bolt aqui? O Bolt é o maior cara do atletismo de todos os tempos, e ele dominava essa prova. Mas a nossa vida, ela não é parecida com essa prova. Na verdade, ela é muito mais parecida com uma maratona, algo que é longo. A maratona da Olimpíada, por exemplo, a gente está falando que o Bolt era campeão em 100 metros rasos, mas uma maratona da Olimpíada, por exemplo, tem 42 quilômetros. É tipo você sair daqui e passar de Indaiatuba, vai até Salto, Itu, correndo. Existe uma outra maratona ainda que chama Badwater. Ela tem 217 quilômetros de extensão, meu irmão. Você tem noção do que é isso? Tem gente que não consegue sair de casa e ir no mercado a pé porque cansa. E tem nego correndo 217 quilômetros. É tipo você ir correndo daqui até o Guarujá e passar um pouco ainda. Por que que a nossa vida é parecida com uma maratona? Por quê? Porque assim como uma maratona, muita gente começa. E aqui eu não estou falando só a nossa vida, eu estou falando da nossa vida, da nossa corrida com Jesus, da sua vida com Jesus. Muita gente começa, o trajeto é difícil, não é um lugar preparado, não, é um trajeto comum, é um trajeto difícil, cheio de subida. Há momentos que está a linha reta, há momentos que há uma descida e é mais tranquilo, mas é cheio de subida. Não sei se você sabe, mas normalmente nos finais das maratonas, quando está lá pelo quilômetro 38, 39, 40, eles começam a pôr um monte de subida, porque eles começam a eliminar um monte de competidor, já no final da prova. Nego que passou horas correndo ali, chega no final, desiste, porque não está aguentando mais. Então, é cheio de subida, cheio de complicações. Durante o trajeto, como um maratonista, na nossa vida surge desânimo, vontade de desistir. Infelizmente, muitos desistem. Assim como numa maratona, muitos desistem da vida com Jesus. Desistem porque não estão suficientemente preparados, ou porque se esqueceram do valor do prêmio. Mas, numa maratona, todos aqueles que cruzam a linha de chegada são vencedores. É claro que tem o primeiro, e o primeiro ele é considerado vitorioso. Mas todos que cruzam a linha de chegada são vitoriosos, porque todo mundo sabe que não é para qualquer um correr uma maratona. Não é para qualquer um. Então, ou seja, aguentar tudo isso, para aguentar uma maratona, uma corrida longa, para viver bem uma maratona, assim como para viver bem a sua vida com Jesus, o que Paulo está dizendo aqui, precisa existir preparo. E diante disso, eu já quero dizer para você, você tem duas escolhas. Uma é se preparar de qualquer jeito, entrar numa maratona sem estar preparado, entrar com o seu corpo fraco, entrar para correr sem nenhum tipo de treino, sem nenhum tipo de preparo, ou entrar como um atleta preparado para vencer e chegar no final da maratona. Então, se nós queremos alcançar o prêmio da nossa vida com Jesus, é importante a gente olhar para essa palavra e saber de que nós precisamos estar preparados. Nós precisamos ser como atletas. E aí, para facilitar a minha vida e a sua, para ficar mais confortável a coisa aqui para nós,
Eu quero então, olhando para a palavra de Deus, olhando para o ponto de vista da Bíblia, fazendo uma comparação com aquilo que a Bíblia nos ensina, eu quero mostrar algumas características importantes de um bom atleta, para que eu e você possamos espelhar essas características de um bom atleta na nossa vida, a partir do dia de hoje. Então, a primeira coisa que define um bom atleta é que um bom atleta tem objetivo definido. Como eu disse, nós temos um prêmio, mas ele traça metas para ele chegar aonde ele quer. Olha só, no texto que a gente leu, no versículo 26 diz: por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Olha só, peraí, deixa eu beber uma água. Pausa dramática. Ó, pegando o exemplo que eu falei da maratona, nenhum atleta, pelo menos nenhum atleta inteligente, começa a sua jornada saindo de casa primeiro dia e querendo correr 42 quilômetros de uma vez só. Nenhum atleta começa já pensando em ir para a maior prova, ir para a maior dificuldade possível. Não, não é assim que funciona. Eu estava brincando ontem com algumas pessoas que falaram: não, a pessoa nunca fez nada na vida, sedentarismo é o sobrenome da pessoa. E aí a pessoa falou: vou acordar de madrugada para correr 10 km. Meu irmão, eu peço para ir no Oxo comprar um salgado para mim e não quer. Ai pastor, posso ir de carro? Pô, brincadeira. Mas é porque, na verdade, todos os atletas que se tornam bons atletas começam com metas menores, que vão sendo cumpridas ao longo do tempo e que vão impulsionando ele a alcançar o objetivo principal, que é correr a grande maratona. É por isso que a maioria começa com metas menores, de hoje eu vou correr 1 quilômetro, depois 3 quilômetros, depois 5, depois 7, depois 10, 15, 30, 42 vai para a Olimpíada, depois vai lá para o Badwater, 217 quilômetros. Mas o ponto é que o que nós precisamos olhar para uma rotina de um atleta é saber que ninguém começa do nada e já vai para o ápice num tiro só. Há um caminho que precisa ser percorrido, há um desenvolvimento. Repete essa palavra comigo, diga desenvolvimento. Há um desenvolvimento que precisa ser gerado em mim e você. Mas presta atenção nisso que eu estou dizendo, e aqui que está o ponto que eu quero que você entenda. Esse desenvolvimento, ele é gerado a partir de metas menores que nós vamos colocando para nós. Vai sendo gerado a partir de coisas pequenas que nós vamos colocando para nós, que conforme nós vamos vencendo esses desafios menores, nós vamos sendo cada vez mais impulsionados para vencer o maior desafio. Sempre antes de algo que é muito, sempre antes de algo que é grande, existe o pequeno, existe o pouco. Não tem como você simplesmente ser bom em algo que é grande, sem você se dedicar em coisas menores e ir crescendo com aquilo. Não tem como a gente ser alguma coisa sem haver desenvolvimento. Não tem como. Faz parte de um processo natural de um atleta. Só que quando a gente traz essa realidade para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Jesus, a gente acha que não é assim. Quando a gente traz para a nossa vida espiritual, a gente acha que vai acontecer algo mágico com você, vai acontecer algo extraordinário com você. Deus vai te arrebatar para o céu e vai transformar você em alguém tão espiritual, tão bom, tão pronto, tão cheio de sabedoria, tão conhecedor da palavra, que você já está pronto para o prêmio final. Mas
assim como um atleta precisa se preparar com metas menores durante a sua vida, eu e você precisamos saber que nós também precisamos desenvolver em nós metas menores durante a nossa jornada. Lembra que eu falei para vocês repetirem uma palavra que é desenvolvimento, que é algo que faz parte com todo atleta? Desenvolvimento. Pois é, na vida com Deus também existe o desenvolvimento. Ninguém conhece Jesus e do nada se torna alguém bom o suficiente. Não é assim que funciona. Na vida com Deus existe desenvolvimento, mas como um atleta que treina, que paga o preço, que foca no que ele quer, que precisa se preparar para algo maior, eu e você precisamos ir cumprindo metas menores que são colocadas para nós todos os dias. Você quer ver um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Tem muita gente que tem um sonho aqui, não, eu quero ser um grande missionário, ou eu quero ser um grande pastor, ou eu quero fluir nos dons, mas Deus está colocando hoje para você algo importante para você vencer, um pecado que você precisa matar, escolhas que você precisa fazer hoje, são metas menores antes dele te preparar e te comissionar para algo maior. Mas às vezes a gente fica tão focado no maior que a gente se esquece de viver o processo do menor. E aí, conforme a gente não vive aquilo que a gente precisa viver hoje, a gente nunca consegue ser escalado para viver algo maior. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Por isso que Paulo ele diz exatamente isso: eu não corro sem objetivo. Eu não luto como quem dá golpes no ar. Tem gente que está correndo a vida sem saber onde quer chegar. Eu vou usar um exemplo de um outro esporte aqui, que não é um esporte olímpico, mas talvez muitos aqui conheçam, que é o futebol americano. Quantos conhecem o futebol americano? Eu sei que a regra é confusa para alguns, mas de uma maneira resumida, a missão deles, a cada jogada de ataque, é fazer agora eu estou vendo quem conhece ou não, fazer o quê? Um touchdown. Só que sabe o que é a mais massa do jogo? É que o time do ataque, é claro que se tiver a oportunidade de fazer o touchdown naquela jogada ele faz, mas a meta do time não é andar até fazer o ponto, é andar de 10 em 10 jardas. É por isso que o time tem 4 chances de andar 10 jardas. Depois que ele anda 10 jardas, ele tem mais 4 chances para andar 10 jardas. Depois, mais 4 chances para andar 10 jardas. E de 10 em 10 jardas ele chega próximo do prêmio suficiente para conquistar o touchdown. O que eu quero dizer é que é exatamente isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos traçar objetivos na nossa vida. Nós precisamos saber coisas que nós precisamos resolver diariamente na nossa vida. Coisas pequenas, coisas que às vezes estão em desacordo com a vida com Deus, mas que você pode começar a resolver hoje, antes de olhar simplesmente para o prêmio final. O que você pode traçar como meta hoje para a sua vida? O que você precisa melhorar agora? É a sua vida? É o seu relacionamento com Deus? É pecado? O que é? Não sei. Mas antes de olhar para o futuro, começa a resolver o que você precisa resolver hoje. Não fica como Paulo falou aqui, tentando treinar, socando o ar. Fica assim, descoordenado. Olha para quem está do seu lado. Faz um check-up sem falar nada. Só vê se essa pessoa ela é mais descoordenada ou coordenada. E aí, como quem não quer nada agora, dá aquela dica. Fala assim, viu? Precisa correr, mas correr do jeito certo, com objetivo. Fica a dica aí. Tem gente que está descoordenado, gente. Mas olha só, uma segunda coisa que é importante, presta atenção aqui comigo, rapidão. Eu vou falar mais rápido agora. Um bom atleta é esforçado e disciplinado. Fala para você mesmo, fala. Esforço e disciplina. Ai. Pode falar, ai. Sabe por quê? Olha só. Sabe qual é a coisa que mais impede uma pessoa de se tornar um atleta? Sabe ou não? Vou te falar. Anota aí. A coisa que mais impede uma pessoa de se tornar um atleta é a distância entre quem ela é hoje e quem ela precisa ser. É a distância entre quem ela é hoje e quem ela quer ser. O melhor exemplo para a gente explicar isso é a academia. Meu irmão,
Eu abro meu TikTok, tem uns vídeos dos caras ensinando a como perder a barriga em 15 dias. A primeira coisa que tem que fazer é parar de comer lanche. Aqui eu já desisto. Aqui já fica difícil. Ele nem começou a falar ainda do treino. Sabe por que tem muita gente que desiste de chegar onde quer chegar? Porque no meio do caminho precisa pagar preço. Porque você precisa acordar todo dia com vontade de ir para a academia. E se não tiver com vontade, tem que ir do mesmo jeito. Você tem que saber que você precisa arrumar sua alimentação. Querendo ou não, meu irmão, precisa arrumar. Então, toda vez que a gente começa alguma coisa, a gente começa motivado. A gente começa empolgado. Mas quando a gente começa a ver que às vezes para a gente chegar onde a gente quer vai demorar, ou que vai custar muito caro, a gente começa a desanimar e muitos desistem. Muitos começam a deixar de fazer aquilo que precisa fazer. E é aqui que entra esse conselho de Paulo, porque o que faz a diferença na nossa vida nessa hora é o quanto você é esforçado e o quanto você é disciplinado. Sabe por quê? Porque o esforço é um empenho que você coloca nas coisas que você precisa fazer. E deixa eu te falar uma coisa, esforço não é algo sobrenatural não. Esforço vem de você. E disciplina é controlar a si próprio e direcionar as suas ações, os seus comportamentos, as suas vontades em direção aos objetivos que você tem. A disciplina é o que te faz renunciar ao que você não deve fazer para você fazer aquilo que você precisa fazer. Disciplina, por exemplo, com o tempo, com comida, como eu disse, com horários e etc. Mas quando a gente olha para a nossa vida, gente, para a nossa vida dentro da igreja, muitos de nós começam essa corrida, como eu disse, empolgados. Mas quando vê que precisa todos os dias fazer a mesma coisa, com vontade ou não, começa a desistir no meio do caminho. Eu não sei se já aconteceu só comigo isso, se acontece com você, mas tem semanas às vezes que eu saio do culto aqui, e aí eu falo, meu irmão, essa semana eu estou on fire. Nada pode me parar. Eu vou acordar todos os dias 5 da manhã, eu vou pegar minha Bíblia, eu vou ler 1 hora. Aí eu vou começar a ler, aí Deus vai começar a falar comigo, meu irmão. Aí eu vou gravar meu devocional, postar no Instagram para ajudar outros também. Eu vou começar a orar. E aí, meu irmão, primeiro dia você pega, você acorda. Aí você senta lá, você fala, nossa Senhor, é hoje. A hora que você começa a ler a Bíblia, primeiro o barulho que você ouve é assim, ó. Aí você olha seu celular. Aí você fala, não. 2 vezes deve ser sério. Aí você pega seu celular rapidinho, a Bíblia fica ali. Aí quando você vê, você já respondeu todas as pessoas no WhatsApp, já rolou seu Instagram 200 vezes, já mandou 55 memes no TikTok para as pessoas. E aí depois você já não olha e fala assim, meu Deus, agora não dá tempo que eu preciso sair, amanhã eu começo a ler a Bíblia. Já aconteceu isso com você? Ou sabe o que é pior? Você fala assim, meu irmão, eu vou orar, mas eu vou orar 1 hora por dia. Aí você começa a ajoelhar lá e fala, oh Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você começa a orar, você fala, hoje é 1 hora Deus, hoje o Senhor vai me ouvir 1 hora. E você ora por tudo que você quer. Quando você termina de orar, você olha no relógio, começou a orar 10 horas da noite. Quando você olha no relógio, você fala, mano, hoje é 1 hora. Você olha, você já orou tudo que você podia, é 10:05. Aí você fala, então Deus, vou ficar devendo 55 minutos para o Senhor hoje. Amanhã eu estou de volta. Quando a gente começa a viver esse tipo de coisa, gente, presta atenção, e isso vai acontecer, o desânimo surge na nossa vida. Ou você está achando que para você, um ser humano que infelizmente tem uma carne que milita contra a sua vontade de viver a vida com Jesus, você acha que vai ser natural para você? Presta atenção, não é natural. A própria Bíblia diz em Gálatas no capítulo 5, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer.
Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que vocês querem fazer. Presta atenção uma coisa: todas as vezes que você quiser buscar a Deus, que você fizer propósitos para viver a sua vida com Deus, todas as vezes que você está, como eu disse aqui, on fire, querendo orar, presta atenção, tudo ao nosso redor vai fazer esforço para atrapalhar eu e você, para tirar a minha e a sua atenção. Vai acontecer um monte de coisa, e aqui eu não estou nem falando do diabo, gente, estou falando de coisa natural. Vai começar a acontecer, para desanimar, para tirar a minha e a sua atenção. E presta atenção, o que faz a diferença neste momento, não é a força de Deus, não é a sua força, não é só isso, presta atenção, o que faz a diferença é se você tem disciplina para se manter lá. Tem dias que meu celular começa, meu irmão, dá vontade de pegar o celular. Sai, diabo. Aí você vai ver, não é nada. É o Davi mandando 200 mensagens para mim. Então presta atenção uma coisa: disciplina significa fazer o que precisa ser feito para você permanecer firme com Deus. Um atleta de verdade tem disciplina. Lembra que eu falei, a Marininha chegou ontem lá em casa para mim e falou: nossa amor, olha, a perna dela tudo roxa. Eu falei: nossa Marina, por causa do treino? Ela falou: é. Eu falei: entendi. Onde você está indo? Ela: treinar. Mas você está indo treinar com a perna roxa? Ela falou: é. Não tem jeito, eu tenho que continuar treinando. Sabe o que é isso? É disciplina. Disciplina se aplica, como Hebreus 12 diz: livremos-nos de todo o peso que nos atrapalha. Disciplina é você eliminar da sua vida o que está atrapalhando você a viver sua vida com Deus. E para isso você precisa ter esforço também. Então presta atenção, um bom atleta sabe que durante o processo vai haver desconforto, pode haver desânimo, mas um bom atleta é disciplinado para continuar. Fala sério, já quero perguntar isso para você. Quantos aqui diante da vida tem desistido da vida com Deus porque não está tendo disciplina de continuar no dia difícil? Talvez Deus esteja falando para você nessa noite: olha, você precisa continuar, você precisa permanecer. E para a gente finalizar bem rápido agora, olha só, um bom atleta nunca vence sozinho. No texto que a gente leu de Hebreus, por exemplo, diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos do peso que nos torna vagarosos. Uma das coisas mais importantes da corrida é que nenhum corredor entra sozinho. Presta atenção nisso que eu estou falando. Em corridas menores, um atleta sério sempre leva alguém para correr junto com ele. Em corridas maiores, como a maratona olímpica, todos os atletas têm um time, uma equipe técnica que vai junto com ele. Sabe por quê? Porque fisiologicamente falando, vai ter um momento em que o atleta vai estar tão exausto que ele vai começar a olhar e ele vai começar a desistir, porque ainda falta tempo para ele correr. Ele começa a desistir, e sabe o que acontece? É nesse momento que a equipe observa que ele está desistindo, e a equipe começa: não desiste, levanta, continua, corre, falta pouco, vamos! E aí o atleta, meu irmão, começa a transformar aquilo em força para continuar. Sabe o que eu quero dizer? Lá em Eclesiastes no capítulo 4, diz: é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se, mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você: para de correr sua vida sozinho. Uma das maiores estratégias do diabo para atrapalhar a sua corrida, a sua vida com o Senhor, é dizer para você que você pode viver sua vida sozinho, sem ninguém junto. É te levando para um ambiente de solidão, é te levando para um ambiente onde você acha que você não precisa da igreja, que você não precisa ser discipulado por ninguém. Mas presta atenção uma coisa: a Bíblia está dizendo para mim e para você que um atleta não vence nada se não for sozinho, se não for com alguém do lado. Então, em nome de Jesus, presta atenção. Há um mandamento claro para que eu e você tenhamos em nossa vida a unidade. Agora, você não vai chamar alguém para correr do seu lado que não tem o mesmo propósito de chegar no mesmo lugar que você. Então se cerque de pessoas, tenha pessoas que vão te impulsionar para vencer o prêmio final
da sua vida. E esse prêmio é a vida com Jesus. Se coloque em pé, por favor, para nós acabarmos. Olha só, resumidamente o que eu quis dizer aqui para você nessa noite é que Paulo está chamando a atenção do povo de Corinto, e eu estou aproveitando essa oportunidade das Olimpíadas para chamar a sua atenção e dizer: querendo você ou não, você está numa corrida, e nessa corrida você tem duas opções: andar e correr nela de uma maneira descoordenada, ou correr como um atleta, correr como alguém que sabe onde quer chegar, e que sabe o valor do prêmio que está lá no final, alguém que sabe valorizar as pequenas metas da vida, e que sabe transformar essas pequenas vitórias em impulso para conseguir conquistar o prêmio final, alguém que sabe que precisa se esforçar na vida com Jesus, que nada na nossa vida sem esforço vai ter grandes resultados. Você pode ser alguém que a partir de hoje, meu irmão, você começa a ser disciplinado na sua vida com Jesus. Presta atenção, quem não se disciplina na vida com Jesus está perdendo tempo e depois não sabe como é que saiu da corrida. Tem gente que chegou aqui hoje desanimado, sem saber por que Deus não está falando com você. Presta atenção, porque talvez você tenha falhado com a sua disciplina. Um bom atleta faz o que tem que fazer, independente do dia, de como, independente da vontade. Ele faz o que tem que fazer. A própria Bíblia diz que Jesus, olha só, ele diz: o líder e aperfeiçoador da nossa fé, por causa da alegria que lhe esperava, ou seja, por causa do prêmio que ele se propôs a vencer, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora ele está assentado à direita de Deus, com honra. Olha só, o que eu estou querendo dizer é que você tem duas opções na sua vida: andar de maneira descoordenada, ou ser como um atleta. E eu não vou chamar ninguém aqui à frente hoje, porque eu sei que essa mensagem aqui, ela é para todos nós, porque em alguma coisa nessa noite você pode se comprometer a, como um atleta. A gente olha para a Olimpíada, a gente fica admirado com aquelas pessoas lá, mas ninguém sabe o preço que eles pagam. O que eu quero dizer para você é que eu quero que a gente olhe para a gente, e a gente também fique com a mesma expectativa do prêmio que nos espera, mas paga o preço para chegar lá. Você pode fazer isso nessa noite. Qual é o compromisso que você precisa fazer com Deus nessa noite? É na disciplina? É no esforço? É em sair da sua bolha e começar a contar com pessoas na sua vida? É procurar alguém para te discipular a partir de hoje? É traçar objetivos, é vencer, tirar os pesos, vencer os pecados a partir de hoje, começar a colocar esforço nisso? Eu não sei o que é, mas nessa noite eu desafio você a se comprometer com Deus e sair daqui como um atleta preparado, sabendo que o prêmio que você vai receber é maravilhoso. Amém? Fecha o olho onde você estiver, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor, Pai, tem um prêmio preparado para todos nós. E Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu creio, Senhor, que nós iremos, Senhor, um dia receber esse prêmio. Nós iremos um dia, Pai, vencer a nossa corrida, como Paulo diz para Timóteo: terminei a corrida, guardei a minha fé. Senhor, essa será a nossa história, Senhor. Pessoas que a partir de hoje, Senhor, talvez estavam na corrida antes como alguém que não está correndo para vencer, mas a partir de hoje, Senhor, como um atleta, Senhor, todos nós aqui entramos de novo nessa corrida para vencer, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor comece a olhar para cada coração nesse lugar, começa, Senhor Jesus, a olhar para cada vida de maneira individual nesse lugar, e que, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor comece a fortalecer aqueles que precisam ser fortalecidos nessa noite. Alguns precisam de força, Senhor, e precisam de foco, Pai,
para olhar para as coisas menores que precisam ser vencidas agora, para conseguirem evoluir na corrida. Outros, Pai, nessa noite precisam, Senhor, da ajuda do Senhor Jesus, para conseguir vencer a falta de ânimo, vencer, Senhor Jesus, a falta de coragem de se esforçar e ser disciplinado para chegar no fim da corrida, Pai. Senhor, há tantos aqui, Senhor, que têm vivido os seus dias sozinhos, Pai, e diante do cansaço às vezes acaba desanimando e até desistindo da vida contigo. Nessa noite, Pai, eu te peço que o Senhor comece a colocar pessoas certas no caminho. Comece a colocar, Senhor, pessoas do Senhor no caminho de cada um, para que a gente se lembre de que um bom atleta não corre a sua corrida sozinho, Pai, em nome de Jesus. E que sobre todas as coisas, Pai, o Teu Espírito Santo nos ajude a, como atletas, Pai, estarmos bem, estarmos preparados, estarmos pagando o preço, Senhor, para um dia nos encontrarmos com o Senhor e ouvir da Tua boca, Pai: seja bem-vindo, porque você venceu a Tua corrida. Senhor, começa a fortalecer cada um que está fazendo hoje, nessa noite, nesse lugar, compromisso contigo de pagar o preço, compromisso contigo de chegar e olhar para a sua própria vida e falar: a partir de hoje minha vida não vai ser igual. A partir de hoje eu vou transformar minha motivação em realidade, porque eu não vou fraquejar no meio do caminho. Senhor, começa a fortalecer agora. Começa a derramar, Espírito Santo de Deus, a força e a coragem do Senhor, Pai, para nós nos tornarmos atletas do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, crendo de que o Senhor já está agindo nesse lugar, e que nessa noite os compromissos firmados aqui se transformarão em corridas de vitória na vida, Senhor, de todos nós. E nós oramos, Pai, debaixo da autoridade do santo e poderoso nome de Jesus.